Olá, meu nome é Suzana Taguchi. Eu criei esse canal com a intenção de estar dando dicas, de livros para vocês, tá? É, a maioria dos meus livros são comprados em sebo por dois motivos muito simples. O primeiro é que o Brasil cobra muito imposto sobre as mercadorias. O livro acaba se tornando um produto bastante caro e inacessível à maioria dos brasileiros. E o segundo é por conta do meu próprio gosto literário, né? Eu gosto de estar lendo biografias de reis, rainhas, cientistas, políticos. Gosto muito de história, então tenho vários livros de história para compartilhar com vocês, livros muito bons, né? E também gosto muito de romance universal, mas mais especificamente do século XIX e XX. Então são aqueles autores mais antigos, né? Tipo Tolstói, Victor Hugo, Balzac, que são os grandes escritores. Então esse é o meu gosto. E por conta disso, a dificuldade de estar comprando em livraria, né? Então eu gostaria de estar dando dica para vocês, de alguns livros, ok? E gostaria que vocês interagissem comigo, me indicando também livros. Porque muitas das vezes eu estou sem opção de leitura, acabo tendo que estar indo no cerco, né? E fazendo pesquisa. Então, se você tem direcionado a sua atenção para alguma coisa, fica mais fácil, né, de você estar aí adquirindo seus livros, tá? Então, eu gostaria que vocês, de fato, interagissem comigo. O meu primeiro personagem de hoje, que eu quero mostrar para vocês, é esse aqui, tá? Disraeli, que é um cara que viveu no século XIX. É uma história bastante envolvente, né? Esse personagem, ele de fato fez a diferença no seu tempo. Um judeu que conseguiu chegar ao patamar, né? Chegou a primeiro-ministro da Inglaterra, num século de muito preconceito. A gente sabe que os judeus sempre sofreram muito preconceito, né? Então, com o de Israel não foi diferente. Então, ele judeu, desde a infância, ele foi muito humilhado, né, por conta da sua condição de judeu, mesmo estando inserido na sociedade, tendo nascido na Inglaterra, né, até mesmo seus pais, isso não impedia de que ele fosse sempre vítima do preconceito. E a gente sabe que o povo londrino, né, o povo inglês, eles são bastante fechados. Então Israel sofria isso, até mesmo o pai dele, quando ele tinha 11 ou 13 anos, colocou, né, tanto de Israel quanto os irmãos numa igreja para se converterem ao cristianismo e ver se com isso eles sofreriam menos perseguições, menos preconceito, mas enfim, não adiantou nada. Ele foi para a escola, mesmo estando matriculado, mesmo sendo cristão, né, as pessoas não deixaram de persegui-lo com o preconceito. Então, de Israel tem esse histórico na vida dele desde a infância, né, de sofrer essas perseguições. E isso foi para ele muito marcante. E ficou enraizado nele essa questão. Ele até não entendia como é que pode, né? Ele nasceu na Inglaterra, não tinha porquê, ele não entendia esse preconceito todo. Então, isso criou nele uma ambição tão grande, numa forma, vamos assim dizer, até mesmo de uma certa vingança, porque ele queria provar para essas pessoas que o ofendiam, aonde ele podia chegar, né? Então ele ficava divagando, eu vou ser um dia um César, né? Um Alexandre, vou fazer a diferença e vou esfregar na cara dessas pessoas que me fizeram tanto mal, que eu não sou essa pessoa insignificante, né? Que eles estão dando a entender. Então ele chegou à conclusão de que somente sendo um grande homem ele ia conseguir justificar a sua própria vida.
Então, o judeu é sim alguma coisa, ele pode estar inserido numa sociedade e viver em harmonia, né, com os seus iguais. Então, você vê na vida dele, a luta dele, tudo que ele sofreu, todos os perrengues, todas as dificuldades, e essa ambição era tão forte, tão determinante na vida de Israel, que nada o impedia de seguir em frente. Então, por várias vezes, né, sofreu tropeços, foi enganado, e sempre que isso acontecia, na verdade, veja que interessante, né? Sempre que acontecia um fato marcante, que ele era uma derrota, vamos assim dizer, para ele servia como elementos de instrução. Então, Disraeli foi um escritor e um muito bom escritor de romances. E sempre que acontecia essas querelas, ele juntava então elementos para poder compor um novo romance. Ele escreveu então ao longo da vida vários romances, todos eles fizeram sucesso, tá? E isso é uma particularidade da vida dele. Então, uma outra particularidade é que ele tinha uma personalidade marcante, né? Ele era vibrante, ele tinha um gosto um tanto bizarro, né, para a época, porque ele era um tipo assim, vamos assim dizer, até meio espalhafatoso. Ele gostava de cores alegres, vibrantes, aquele casaco verde, né, todo bordado, com os coletes vermelho, branco, amarelo, todos bordados a ouro, aquelas golonas de rendas, né, sobressaindo, aqui na manga também, tudo. Então, quando ele passava, chamava muita atenção aquela figura, né? E aí as pessoas devem ficar se perguntando, nossa, quem que é esse cara? E Disraeli não estava nem aí, ele não temia o ridículo, ele era muito seguro de si, daquilo que ele era e daquilo que ele ia conquistar, né, no decorrer da sua vida. E conseguiu de fato, né, chegar à condição de primeiro-ministro. Não foi fácil, foi muito difícil, foi muita luta, muita ambição, muita determinação, né? Essa ambição realmente foi uma mola propulsora na vida dele. E ele conseguindo alcançar essa condição de primeiro-ministro, aí ele estava em evidência, com certeza, né? Tinha relação com muitas pessoas eminentes, pessoas importantes, porque ele realmente alcançou o patamar que ele estava buscando, né? E justificando a si mesmo, né? Que ele era alguma coisa e que podia alcançar, né, aquilo que ele quisesse. Então, todos aqueles, ele conseguiu dessa forma calar a boca de todos aqueles que o vilipendiaram, que o humilharam, né, por conta da sua condição de judeu. E nessa vida de relação que ele teve como primeiro-ministro, ele conseguiu não, né, por conta da sua situação, ele tinha então audiências periódicas junto com a rainha Vitória. E ela tinha um certo preconceito dele, porque Disraeli tinha a fama de ser maluco, excêntrico, né, aquela coisa toda. Mas assim que ela entrou em contato pessoal com ele, a simpatia e a amizade que se formou ali entre os dois foi para toda uma vida. Eles se identificaram, né, absolutamente. E então, essas duas personalidades tão diferentes se identificaram porque ambos também haviam vivido um grande amor, tá? Então, neste livro vocês vão ver uma história de amor muito bonita, vivenciada por Disraeli e sua esposa. É muito gostoso de você estar acompanhando, então, né, o desenvolver dessa história de amor até o momento em que a esposa dele morre. E aí vem o luto para ele, o mesmo para a rainha Vitória. Então os dois se identificaram, né, nessa solidão da ausência, da presença do ser amado, né, e também por conta da sua própria reclusão,
porque de Israel ele era muito solitário apesar de tudo. O mesmo acontecendo com a rainha Vitória. E existe uma outra particularidade também com relação a ela, que assim que ela ficou viúva, ela se fechou para o mundo. E naquele momento histórico, eclodiu também o Espiritismo, né, que foi lançado em 1857, o Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec, que foi um baita do auê, né, em toda a Europa. Todo mundo, então, entrando em relação com os espíritos, né, podendo conversar, se relacionar com seus entes queridos. E é claro que a Rainha Vitória não ia ficar de fora dessa. E ela então teve um médium que estava sempre junto dela, e ela constantemente entrava em relação com o príncipe Alberto. Até mesmo consultava ele questões de Estado, pedia a opinião dele, né? Então essa questão dela poder entrar em relação com ele mesmo após a morte, para ela foi bastante confortante. Mas era um aspecto da vida dela que ela não podia estar compartilhando com outras pessoas, porque era um assunto, vamos assim dizer, proibido, né? Então, somente com as pessoas íntimas ela podia estar falando, né, sobre esses assuntos da mediunidade, o príncipe Alberto, o que ele falou, como é que foi a conversa, aquela coisa toda, né? De Israel não era muito a praia dele. Essa questão da mediunidade, de conversar com os espíritos, não era muito, né, a praia dele, mas ele tolerava esse aspecto da vida da Rainha Vitória. Então, essa amizade entre Vitória e de Israel é muito bonito de se ver, tá? A cumplicidade e realmente o cuidado que um tinha com o outro. É muito lindo de se perceber. E aí, claro, né, de Israel, ele conseguiu por 2 vezes ser primeiro-ministro da Inglaterra. Na segunda vez ele já estava numa idade, vamos assim dizer, avançado, né, todo caquético, com dores aqui, dores ali, e foi um período bem conflitante para toda a Europa, inclusive, né, para a Inglaterra. E essa condição, ele se vendo, né, como primeiro-ministro, amigo de tantos personagens importantes, ele, né, conheceu pessoalmente Bismarck, o rei da Napoleão III. Então muitos personagens de toda a Europa ele entrou em contato. Então aquilo que ele buscou a vida toda, que era se justificar para si mesmo, né, de onde um homem pode chegar quando possui a vontade, né? Então ele provou para si mesmo e para todos aqueles, né, principalmente para todos aqueles que o humilharam desde a infância até a vida adulta, porque mesmo na vida adulta, mesmo estando na Câmara dos Comuns, ele ainda, né, sofria muitos preconceitos também, tá? Então ele conseguiu se sobrepor, né, se sobressair a tudo isso e alcançou esse patamar tão desejado na sua vida, tá? Então, para hoje, o que eu tinha para mostrar para vocês é essa obra, né, de Israel. Vocês vão encontrar ela somente num sebo, ok? Este aqui eu paguei R$8, provavelmente vocês vão pagar de 10, no máximo R$15, tá? E outra coisa que eu quero mostrar para vocês, até não tem nada a ver, mas eu vou falar, este outro livro que eu comprei também no sebo, olha só. A edição dele é de 1940, então ele tem 80 anos. Então eu sou daquelas que amam livros antigos, livros velhos. Eu tenho muitos livros, né, desses aqui comigo. Então para mim, isso aqui é um grande tesouro, tá? Para outros, né, seria um bom papel para botar fogo. Então provavelmente os meus herdeiros, né, vão dar um fim bem triste para os meus livrinhos aqui, que é o meu tesouro. Mas isso aqui é problema deles resolverem no futuro, tá? Então, por hoje, nós ficamos por aqui. A minha dica é de Israel, tá?
E na próxima vez eu venho aí para falar de um outro personagem ou até mesmo, né, de algum livro de história, ok? Então, um beijo para vocês e até a próxima.